Olá, meus amores, estamos aqui hoje no 21º dia do nosso desafio Uma Vida com um Propósito. E começamos hoje dizendo o seguinte: protegendo a sua igreja. Vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Está em Efésios 4:3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, pois assim toda a igreja permanecerá unida e em perfeita harmonia. Está em Colossenses 3:14. E vamos ver o que esta mensagem nos trará de benefício hoje, de orientação, de como em si nós poderemos, como servos, como cristãos dentro da nossa igreja, estar protegendo a nossa igreja e protegendo a nós mesmos, porque sim, nós somos a igreja de Cristo, O templo em si, a igreja, é onde a gente se reúne para congregar, e isso é de fundamental importância, mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo no mundo. É em função de proteger a igreja, é a sua função proteger a unidade da sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu ou ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros dentro da igreja e fora dela também. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. A unidade é a essência, é o âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, é a tricotomia do ser, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como somos também, a tricotomia do ser, feitos à imagem e semelhança, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, corpo, alma e espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um só. O propósito de Deus, ou seja, o próprio Deus, é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de altruísmo e harmonia perfeita. Assim como qualquer pai, o nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em plena harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente pela nossa unidade. Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes, naquelas horas de sofrimento ali na cruz do Calvário. Isso mostra a importância do assunto. Nada na terra é mais valioso para Deus que a sua própria igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados pelas divisões, pelos conflitos, pelas divergências, pelas discordâncias. Se você é parte da família de Deus, é sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você estará congregando. Você foi encarregado por Jesus de fazer todo o possível para preservar esta unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia na sua igreja e entre todos os seus irmãos. E a Bíblia nos diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como podemos fazer isso? A Bíblia vai nos deixar orientações práticas, e aqui nós vamos para a primeira orientação que a Bíblia nos deixa acerca de como proteger a nossa igreja. Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. E Paulo nos diz: portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Nós temos contribuído para esse crescimento? Como cristãos, partilhamos um mesmo Senhor, um mesmo corpo, um único propósito, um mesmo Pai, um mesmo Espírito, uma mesma esperança, uma mesma fé, um mesmo batismo e o mesmo amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar. São todas essas questões das quais partilhamos em conjunto. É nesses temas e não em nossas diferenças pessoais que devemos sim nos concentrar, na unidade. Devemos nos lembrar que foi Deus que escolheu nos dar diferentes personalidades, diferentes formações, diferentes raças, cores e diferentes preferências. Logo, deveríamos apreciar todas essas diferenças uns dos outros e não simplesmente tolerá-las. Deus quer unidade, não uniformidade. Mas para o bem da unidade não devemos deixar que nossas diferenças nos dividam jamais. Precisamos nos manter concentrados no que é mais importante. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos que Deus nos deixou para cada um de nós
dentro da igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para assuntos menos importantes do que o que realmente importa. Coisas que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, em preferências, em interpretações, em estilos ou em métodos, a divisão sempre irá acontecer. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, chegamos à plena harmonia. E Paulo implorou por isso. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer, em plena comunhão. Segundo ponto seria, seja realista em suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil sim ficar desanimado pelas disparidades entre o ideal e o real. Dentro da nossa igreja, você deve amar apaixonadamente a igreja a despeito de suas imperfeições. Apesar de ansiar pelo ideal enquanto critica o real, é sinal de imaturidade quando o faz. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é passividade. Maturidade quer dizer que é aprender a conviver com essa tensão. Outros cristãos irão decepcioná-los e dissuadi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Eles são a sua família, são o corpo, são parte do corpo. Mesmo quando não agem desse jeito, e você não pode simplesmente abandoná-los quando age contra o que você quer, o que você pensa que deve ser o correto. Em vez disso, Deus nos disse, sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com as igrejas por muitas razões compreensíveis. A lista poderia ser bastante longa por aqui, a começar conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e tantos outros pecados, e a lista vai se expandindo. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores de verdade. Inclusive nós mesmos, todos nós somos pecadores. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas, em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar as questões. Por quê? Porque o que for, de alguma forma, possível resolver aqui, será resolvido de uma forma geral. Mudar não irá solucionar a questão. A reconciliação, não. A evasão é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Não existe igreja perfeita. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica, sim, imaturidade, infelizmente. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita para onde escapar. Toda igreja tem o seu próprio conjunto de fraquezas e problemas, e você logo ficará novamente desapontado pelo conjunto de regras e normas que se estabelecem em cada igreja. Todas têm os seus conjuntos, e muitas das vezes você não vai conseguir se adequar a todos. Groucho Marx era famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Por quê? Porque se uma igreja deve ser perfeita para aceitá-lo, essa mesma perfeição irá excluí-lo dentro de seus membros. Porque você não é perfeito. Todos nós somos imperfeitos, e somente os imperfeitos é que têm o poder de evoluir, capacidade de evoluir, né? Aquele que se considera perfeito aqui já está pronto para partir. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão que foi martirizado por resistir aos nazistas, escreveu o clássico livro sobre comunhão, e ele diz o seguinte, o seu livro é o Life Project, que é A Vida em Conjunto. Nele, ele dá a entender que a desilusão com a igreja local é algo bom. Por quê? Porque destrói as nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e que precisamos, sim, da graça. Esse é o início da verdadeira comunidade, plena comunhão, comunhão verdadeira. Toda igreja deveria fixar uma placa. No seu livro ele diz o seguinte, pessoas perfeitas não precisam entrar. Placa na igreja.
Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, precisam de graça e querem crescer. Todos precisam crescer. Boifer disse ainda: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais do que a comunidade cristã em si, torna-se um destruidor dela. Se não dermos graças diariamente pela congregação cristã onde somos colocados, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário continuamos nos queixando de que tudo é reles e insignificante, então, com essas questões, impedimos que Deus permita a nossa congregação de crescer. Não haverá crescimento. O terceiro ponto é: prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repentinamente que não critiquemos, não comparemos ou julguemos uns aos outros. Quando você critica o que o outro cristão, o seu irmão, está fazendo na fé, é com sincera convicção que você está interferindo nos assuntos de Deus. E Deus diz o seguinte: que direito você tem de criticar o servo ou o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo ou não. E Paulo ainda acrescenta que não devemos julgar ou desprezar os irmãos com convicções distintas das nossas. Por quê? Então você critica as ações do seu próprio irmão? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno? Porque quando eu julgo, quando eu critico, eu estou indo para a arrogância, eu estou me colocando superior ao meu irmão, né? Estou colocando ele pequeno, estou colocando ele abaixo de mim. Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo nos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. É Deus que é o nosso justo juiz. Sempre que eu julgo outro irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. A primeira: eu perco a minha comunhão com Deus, porque eu me coloco superior, eu me coloco no lugar de ser o próprio Deus, porque somente Deus tem esse poder do justo juiz. Então eu perco essa comunhão com Deus. O segundo ponto: eu exponho o meu próprio orgulho e insegurança. O terceiro: eu coloco-me em uma situação pela qual eu serei julgado por Deus. Sim, porque eu julguei, eu também serei julgado. E em quarto, eu prejudico a comunhão da igreja como um todo. Um princípio base diz que um espírito crítico é um vício dispendicioso dentro da igreja. E a Bíblia chama Satanás de acusador dos nossos irmãos. Culpar e criticar os membros da família de Deus, queixando-se deles, é trabalho do inimigo. No momento em que fazemos o mesmo, estamos sendo lubridiados para fazer o trabalho do inimigo. E lembre-se, os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. Todo tempo que desperdiçamos comparando ou criticando os outros irmãos é um tempo em que deveríamos, de fato, ter usado na edificação da unidade da congregação. E a Bíblia nos diz: estejamos unidos no emprego de toda a nossa energia para nos harmonizarmos uns com os outros, ajudando os outros com palavras encorajadoras, não os colocando para baixo por lhes apontar as faltas que cometeram. O quarto aspecto é: recuse dar ouvido às fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem parte da solução, você está só transmitindo. E geralmente quando você transmite, ainda não transmite na íntegra, né? E quem vai transmitir, além de você, vai transmitir além do que você falou. Você sabe que espalhar fofocas é errado? Pois é. E não deve nem ouvi-las se quiser proteger a sua igreja. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso não lhe pertence. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha coragem de dizer: por favor, pare, não, comigo não, eu não quero ouvir. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que fofocam para você também irão fofocar sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, cuidado. E Deus diz que você é um criador de casos. Criadores de caso ouvem criadores de caso. Esses são os que dividem a igreja, pensando apenas em si mesmos, e não na unidade do todo. É triste que no rebanho de Deus as maiorias das feridas venham das mesmas
entre as ovelhas, que elas venham das outras ovelhas que irão ali te ferir, e não dos lobos. São entre as ovelhas que as feridas maiores acontecem, porque são as que estão mais próximas em geral. E Paulo alertou sobre os cristãos canibais, que devoram uns aos outros e destroem a plena comunhão verdadeira. E a Bíblia diz que esse tipo de encrenqueiro deveria ser evitado. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem é falador. A forma mais rápida de pôr fim a um conflito, seja em uma igreja, seja em um grupo pequeno, é carinhosamente enfrentar o que estão fofocando e insistir em que parem. Salomão destacou que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha, e onde há brasa, há fogo. Se você alimenta, o fogo se acende. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. O quarto ponto é: pratique os métodos de Deus para a solução dos conflitos. Além dos princípios mencionados neste capítulo anterior, Jesus deu à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Primeiro, se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro, conversando. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas como testemunhas. Segundo, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. E isso só torna o assunto cada vez mais grave. Em vez disso, você deve ir diretamente à pessoa envolvida e juntos entrarem em um consenso para a resolução. O confronto em particular é sempre o primeiro passo, e você deve torná-lo o mais rapidamente possível. Se você não for capaz de resolver as coisas somente entre os dois, o próximo passo é levar 1 ou 2 testemunhas para ajudarem a confirmar o problema e auxiliar na reconciliação do relacionamento. E o que fazer se a pessoa ainda persistir teimosamente? Jesus ordena que ele se leve o assunto então para a igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a escutar, você deve tratá-la como um incrédulo. O 5º passo: apoie o seu pastor e os líderes. Não existe um líder perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho muito ingrato. Pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre membros magoados, membros imaturos e que estão em conflitos. Eles também receberam a impossível tarefa de tentar fazer que todos fiquem felizes. Infelizmente, nem Jesus conseguiu isso. A Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Sejam sensíveis a seus líderes pastorais. Ouçam seus conselhos. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria de sua liderança e não para sobrecarregar. Por que tornar as coisas difíceis para ele? Os pastores, algum dia, estarão perante Deus e terão de prestar contas de como zelaram de vocês, de suas ovelhas. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Mas você também terá de prestar conta dos seus atos para com ele. Você prestará contas a Deus sobre a forma que seguiu os seus líderes e como os tratou. A Bíblia dá aos pastores instruções específicas de como lidar com pessoas desagregadoras no meio da congregação. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o contrário, enquanto oram para que elas mudem. Devem admoestar os que são polêmicos, rogar por harmonia e unidade entre todos, repreender os que forem desrespeitosos com a liderança e remover os desagregadores da igreja. Sim, disciplina. Caso não considerem os 2 avisos anteriores. Protegemos a congregação quando honramos os que nos servem como líderes. Os pastores e anciões necessitam de nossas orações, dos nossos incentivos, dos nossos apreços e do nosso amor. Recebemos as seguintes orientações da Bíblia a respeito disso.
Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Ali dentro eles estão como autoridade. E acima deles é lógico que está o nosso Pai. Eu o desafio a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nisso com todo o seu esforço, e Deus irá se agradar do que você estará fazendo. Nem sempre será fácil. Algumas vezes você terá de fazer o que é melhor para o corpo, e não para si mesmo, mostrando preferência pelos outros. É sempre sobre o outro, não sobre mim. Este é um dos motivos pelo quais Deus nos colocou em uma família eclesiástica, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós, em vez de eu, e nosso, em vez de eu. E Deus diz, não pense só em seu próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para todos, para a unidade, para a comunhão entre todos, para o conjunto. Deus abençoa igrejas unidas. Na igreja de Salt Black, cada membro assina um pacto que inclui uma promessa de proteger toda a unidade da congregação. Consequentemente, a igreja jamais teve um conflito que dividisse a congregação. Tão importante quanto isso é o fato de todos quererem fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa, onde todos estarão crescendo juntos. Nos últimos 7 anos, a igreja batizou mais de 9.100 novos membros convertidos. Quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar para recepcionar esses novos irmãos. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor e um lugar ao qual pertencer. Você já se atentou a elas? A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam um com os outros, elas vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. Necessidade de pertencimento. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Um versículo para memorizar. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão em conjunta. Está em Romanos 14:19. E uma pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica neste exato momento? A começar em mim e através de mim. Não espere pelo outro. Muitas das vezes é muito mais fácil ficar sentado no banco. Mas a seara é grande, poucos têm sido ceifeiros. Que Deus abençoe, que Deus coloque um novo olhar de levantar-se para a obra, porque esse é o nosso propósito, como filhos, como servos, de estar levando sim, por onde passarmos, não é só dentro da igreja, mas por onde passarmos. E aí a gente aprende que muitas das vezes a gente deixa de ir à padaria simplesmente para comprar pão. Nós vamos exalando o bom perfume que existe em nós. A gente deixa de ir ao banco e ficar à fila do banco simplesmente para cumprir a nossa função ali. A gente aproveita a oportunidade do tempo que estaremos ali na fila de estar revelando o nosso Pai. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que Deus coloque no seu coração um novo ânimo, um novo vigor. Sim, as pessoas estão carentes, as pessoas estão sim cansadas. E é preciso renovar os ânimos, porque a cada dia nós temos um dia cheio de oportunidades para dar o nosso melhor e para fazer o nosso melhor do que Deus requer de nós. Fique com Deus, tenha um ótimo e abençoado dia. Um beijo no coração e até breve. Fique com Deus.